A segunda equação importante que a gente tem que mostrar sobre gravitação é essa que define a aceleração da gravidade. Mas ao invés de jogar a fórmula para você e te dizer é isso, ponto, vamos mostrar para você por que essa fórmula existe. Afinal de contas, a gente está tentando tirar suas dúvidas, te fazer entender sem ter que decorar. Vamos lá. Eu tenho aqui um planeta, que é a Terra, e exagerando as proporções, um corpo qualquer, seja eu, você, o seu gato ou a sua bola de futebol. A massa da Terra eu vou chamar de Emão, M maiúsculo, e a sua de Mzinho. Como sempre, os dois corpos eles têm uma força que um imprime no outro. Aqui é a força F. Desprezando a distância dos seus pés para o seu umbigo, para a sua cabeça, você concorda que a distância entre os dois corpos não é o próprio raio da Terra? Entre o centro dos dois corpos? Então aquela distância que a gente usa na fórmula será o raio da Terra. Por fim, perceba o seguinte, essa força aqui, ela é a força-peso. A força-peso não é aquela força que você sente em relação à Terra, que a Terra imprime em você pela atração gravitacional? Então eu vou poder dizer que F é igual ao peso. Lembre-se que o peso, como que é a forma do peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. P é igual a mg, a gente vai usar isso já já. Na superfície da Terra, então, eu tenho o seguinte. Eu tenho a fórmula aqui da força de atração, e aqui substituindo M1 por Mzão, que é a massa da Terra, e por M1, o M2, que é a massa sua, e a constante gravitacional, e a minha distância, que eu chamava de R minúsculo até agora, eu vou chamar de R maiúsculo, que é como eu defini o raio da Terra. Ele vai ser a distância entre os dois corpos. Agora, eu vou substituir a força F pela força peso, porque como a gente viu, as duas forças são iguais nesse caso. Como que é o cálculo da força peso? A força peso não é mg, então eu substituo aqui por m vezes g, e no outro lado eu mantenho. Como eu tenho m deste lado e m deste lado, eu tenho apenas multiplicações, não adições, eu posso cortar, ou seja, dividir os dois lados por m, e eu vou chegar finalmente no resultado de que g é igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre o raio ao quadrado. Observações importantes. 1. Isso aqui só serve para a superfície da Terra, pois é só quando você está na superfície da Terra que a distância entre os dois corpos, você e a Terra, pode ser considerado o próprio raio da Terra. 2. A sua massa não importa nesse processo. Perceba que a gente cortou a massa da equação. Não tem aqui em nenhum lugar o mzinho que representa a sua massa, a massa do seu cachorro, a massa da sua bola de futebol. Não tem. Isso significa que não importa a massa do corpo que esteja em relação à Terra, a aceleração dele em direção à Terra, ao centro da Terra, é sempre a mesma. Seja esse corpo uma bola de boliche ou um elefante. Tudo bem, eu já consegui descobrir como eu calculo a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Mas e se eu estiver, por exemplo, na Estação Internacional Espacial? E se eu estiver orbitando a Terra? Nesse caso, eu não vou estar na superfície, então a minha aceleração da gravidade vai mudar. Olha só o seguinte, lembra que essa fórmula aqui nos indica que quanto maior a distância entre os corpos, menor a força de interação entre os dois. Portanto, a aceleração da gravidade na superfície da Terra será menor que a aceleração da gravidade a uma certa altura, que eu estou chamando de g' aqui. Vamos ver como calcular. Percebe o seguinte, eu tenho aqui um corpo a uma certa altura em relação à Terra. A distância total entre ele e o corpo e o centro da Terra seria justamente essa altura mais o raio da Terra. R maiúsculo mais a altura. É simples assim. Se eu tenho essa informação aqui, eu simplesmente tenho que substituir a distância não por R maiúsculo, mas sim por R mais H. A minha distância não é mais o raio da Terra, e sim o raio mais a altura. A fórmula da aceleração da gravidade a uma altura H, ela é simplesmente a mesma fórmula, só que, olha só, com uma certa altura de distância. Se essa altura for zero, ou seja, se eu estiver na superfície, então aqui esse número será zero. Eu simplesmente vou voltar para a equação inicial. Agora, se a aceleração da gravidade muda e fica cada vez menor, quanto maior a distância do corpo da Terra, significa que a minha sensação de peso também muda. Na Terra, eu sinto uma certa sensação de peso. Na Estação Internacional Espacial, eu vou sentir outra sensação de peso menor, né? Essa sensação de peso, então, vai ser calculada da mesma forma. Se o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade na superfície, então o peso naquela distância, que eu vou chamar de P', vai ser a massa da pessoa
vezes a aceleração da gravidade. A massa da pessoa não mudou, ela tem a mesma quantidade de matéria, só que a sensação de peso dela, sim, é isso que vai mudar. Eu tenho a obrigação de dizer para você que existe uma terceira fórmula nesses cálculos de aceleração da gravidade, que é essa fórmula aqui. Ela, perceba, está comparando a aceleração da gravidade numa certa altura com a aceleração da gravidade na superfície. Isso é útil em alguns exercícios que pedem justamente isso. Compare a aceleração da gravidade na superfície com a aceleração da gravidade a, por exemplo, 2.000 km de distância da superfície da Terra, por exemplo, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa fórmula. Eu tendo a não usar essa fórmula nos exercícios. Em primeiro lugar, porque qualquer exercício que precisar usar essa fórmula pode ser resolvido também com essas duas aqui, como a gente vai ver nos exercícios práticos a seguir. Em segundo lugar, é porque essa fórmula aqui, e muitas pessoas esquecem disso, só funciona para o mesmo planeta, que tem a mesma massa constante. Porque aqui, olha só, eu não estou botando em jogo a massa que antes eu tinha nessas duas contas. Ou seja, eu não posso, por exemplo, usar essa fórmula para comparar a aceleração da gravidade num planeta X e a aceleração da gravidade na Terra. Eu só posso usar essa fórmula para comparar as duas acelerações da gravidade, considerando só uma variação da altura do corpo no mesmo planeta. Só assim que eu posso usar. Mas isso fica meio confuso de explicar desse jeito. Vamos ver no exercício prático como que isso funciona. Vamos lá. Nesse exemplo prático, a gente tem o seguinte. Um corpo situado a uma altura que é igual ao raio da Terra, e dado que a aceleração da gravidade na superfície é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a aceleração da gravidade que esse corpo está sentindo? Ou seja, G'. Eu vou mostrar para vocês os dois jeitos de fazer. O jeito que dá que eu faço com essa fórmula e o outro que eu não preciso dela, que eu uso só as outras duas que a gente aprendeu. Primeira coisa é o seguinte, se a altura é igual a R, então eu posso substituir a H nessa fórmula por R. R mais R é quanto? É 2R. Vou fazer isso agora então. G' é igual a G, que multiplica R sobre 2R. É simplesmente isso. Posso simplesmente aqui simplificar o meu R com R aqui. Vou ter o quê? Vou ter meio. G' é igual a G vezes meio ao quadrado. Meio ao quadrado, 1/4. G' vai ser então 1/4 de G. G não é 10 metros por segundo ao quadrado? 1/4 de 10 metros por segundo ao quadrado é 2,5. G' é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Até que foi relativamente rápido chegar nesse exercício. Vamos agora para o segundo jeito. Nessa segunda maneira, eu tenho duas equações. A equação da gravidade na superfície e a equação da gravidade a uma certa altura. Eu tenho que calcular G', eu vou começar por essa equação aqui. A primeira coisa que eu posso fazer é aquilo que a gente fez antes. Se a altura é igual ao raio da Terra, então a distância total vai ser simplesmente 2R. R mais H é R mais R, que é 2R. Então, G' será igual a Gm sobre 2R ao quadrado. 2R ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado vai só R ao quadrado. Vamos lá, eu escrevo isso aqui então, que é Gm sobre 4R ao quadrado. Agora, lembra do que a gente fez para calcular as forças e as relações entre elas? Olha só, esse pedaço aqui é precisamente a minha fórmula da gravidade na superfície. Ou seja, isso aqui pode ser substituído na equação por G, que é o que eu vou fazer agora. G' será então igual, olha só, isso tudo aqui é substituído por G, fica G sobre 4. G sobre 4 de novo é 10 dividido por 4, que vai ser igual a 10 dividido por 4, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Talvez você tenha precisado de um pouquinho de raciocínio maior, só que não é nada tão grande assim. Eu só tenho que identificar nessa fórmula o pedaço que é igual à gravidade da superfície. É simplesmente isso. E nem levou tanto tempo a mais assim. Aquela fórmula, a terceira que a gente faz comparando as duas, realmente não é tão necessária desse jeito. E ela pode se mostrar perigosa, que é o que a gente vai ver no item B do nosso exemplo prático. Vamos lá. Nesse item B, a pessoa tem que prestar muita atenção quando está vendo o enunciado. O que eu tenho aqui? Eu tenho a Terra e um corpo de massa m que está na Terra e tem aquela aceleração da gravidade, cujo dado é que ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Daí eu tenho um outro planeta onde eu joguei esse corpo, botei na superfície nos dois casos. Esse outro planeta tem um raio, que é o dobro do raio da Terra,
e uma massa que também é o dobro da massa da Terra, esse tal desse planeta X. A pergunta é, qual é a aceleração da gravidade que o corpinho M vai sentir no planeta X? Vamos tentar primeiro fazer do jeito mais correto de fazer. A gente tem aquela fórmula da gravidade na superfície, que é Gm sobre r ao quadrado. Lembra que ela serve para qualquer planeta, desde que você coloque aqui a massa daquele planeta e o raio daquele planeta. Vamos fazer primeiro isso para a Terra, no nosso exemplo. Eu vou ter aqui para a Terra, simplesmente substituindo os valores, que G da Terra, vou chamar de GT, seria igual a GMT, que eu estou chamando de M da Terra, a massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado, RT ao quadrado. A gente já sabe que é 10, mas é importante a gente ter feito isso aqui, vocês vão ver por quê. Porque quando a gente for fazer isso para o planeta X, a gente vai perceber o seguinte, que o G do planeta X, que eu vou chamar de GX, ele vai ser igual ao G vezes mx sobre rx ao quadrado. Só substituir o r pelo r do planeta x e o m pelo m do planeta x. Até aí tudo bem. Só que eu sei que o rx é igual a 2 vezes o raio da Terra e que o mx é 2 vezes a massa da Terra. Eu vou fazer justamente o quê? Substituir esse rx e esse mx por esses valores aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui então que gx será G vezes 2 vezes a massa da Terra. E R será 2 vezes o raio da Terra. 2 vezes o raio da Terra é quanto? 2 ao quadrado, 4. RT ao quadrado mantém RT ao quadrado. Vou colocar o 2 na frente para facilitar, para vocês verem o que a gente vai fazer. Vai ficar 2 vezes G vezes a massa da Terra sobre 4RT ao quadrado. De novo, aquela mesma coisa de sempre. Eu identifiquei o seguinte, que esse pedaço aqui da equação, que é aquele que eu não tenho os dados de verdade, o que ele é? Ele é nada mais, nada menos que a própria aceleração da gravidade da Terra. Ele é o nosso GT, é o G da Terra, que a gente já sabe que é 10 metros por segundo. O que eu vou ter que fazer então? Deixa eu já simplificar esse 2 com esse 4, vai ficar aqui 1 e aqui 2. Olha só, eu tenho aqui que o meu GX vai ficar meio vezes GT. Se GT é 10, quanto que é meio vezes 10? Metade de 10, né? É simplesmente 5. Esse é o jeito correto de se fazer esse exercício, aplicando a fórmula da gravidade na superfície para a Terra e para o planeta X. Eu chego no resultado correto. Agora vamos ver o que acontece com o cara que se embola e usa outra fórmula. O cara que não prestar muita atenção, ou que não tiver o conhecimento que a gente teve até agora, vai pensar o seguinte: tá, eu tenho que comparar duas acelerações da gravidade, e esses gx parecem como se fosse o g', então eu vou usar essa fórmula aqui. Só que olha o que vai acontecer se ele fizer isso. Eu vou colocar aqui que gx vai ser igual, o meu g é 10, né? E o meu raio da Terra é RT, e esse meu R mais H seria o quê? Seria o meu 2RT. Ele seria o raio do outro planeta. O cara faria isso, e eu já vi gente fazer isso, sim, dá para fazer, é um erro bastante comum. Vai simplificar o RT e o RT, aqui vai ficar meio, né? E o que vai acontecer? Vai dar GX é igual a 10. Quanto que é meio ao quadrado? Meio ao quadrado é 1/4. 10 vezes 1/4 é o quê? É 2,5. O 2,5 não tem nada a ver com o resultado que a gente teve antes. É metade da aceleração que seria a correta. O problema aqui é pensar que essa fórmula se aplica a planetas de massas diferentes, planetas diferentes. Essa fórmula só se aplica para o mesmo planeta quando eu estou variando a altura do meu corpo. Se eu tivesse te dito apenas que dentro da Terra esse carinha tivesse subido a altura, uma altura diferente que não fosse a da superfície, daí sim eu poderia ter usado essa fórmula. Mas como são planetas diferentes, eu não posso fazer isso. É isso aí, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre aceleração da gravidade, e se você quer os outros vídeos de gravitação do nosso canal, os links vão estar aqui na descrição, ou você pode procurar diretamente no canal o tema que você quiser. É isso aí, até mais!